Sabe aquela ideia de uma simples colheita? Pode esquecer. Hoje a gente vai mergulhar em 45 anos de pura inovação de um dos grandes pioneiros da agricultura brasileira. Isso aqui é uma verdadeira aula de como estratégia e tecnologia podem transformar radicalmente uma cultura, no caso, a do algodão no Brasil. E quem guia a gente nessa jornada é Sérgio Vidal Arruda. E essa frase dele, nossa, ela define tudo, né? É sobre uma busca que não para nunca por soluções, onde cada safra era uma nova lição, um novo desafio para ser superado. Para a gente entender o tamanho dessa revolução, primeiro a gente precisa sacar o que o próprio Sérgio chama de as duas eras do algodão no Brasil. Olha, o que é mais interessante aqui é a virada de chave, sabe? Antes, o agricultor produzia e vendia o tal do algodão em caroço, uma matéria-prima com baixo valor, o que fazia com que o frete de longas distâncias, tipo do Mato Grosso para São Paulo, não compensasse. Depois a coisa mudou. Veio o algodão empresarial, um modelo verticalizado que agregava o valor ali mesmo, na fazenda, descaroçando o algodão e já vendendo a pluma. Isso sim viabilizou a produção gigante lá no Cerrado. Beleza, resolveram o modelo de negócio. Mas aí vem o próximo pepino, um pepino técnico. Como é que se ia mecanizar o plantio em milhares de hectares se a própria semente era o impeditivo? O problema tinha nome e sobrenome: a semente branca. Era como chamavam a semente de algodão que vinha coberta pelo linter, uma fibra bem curtinha. E por causa dessa fibra, o que acontecia? As sementes grudavam umas nas outras, formavam um bolo, sabe? E aí, claro, travava qualquer plantadeira mecânica. Sem máquina, o jeito era na mão mesmo, super artesanal e, claro, inviável para áreas gigantes. As sementes iam em touceiras e montinhos. A germinação era toda desigual e depois precisava ir uma equipe a campo para fazer o raleamento, que é arrancar as plantas a mais na mão. Imagina só ter que fazer isso em 45 mil hectares. Não dá, né? Impossível. E a solução veio da química. Uma sacada genial: o deslintamento ácido. Era basicamente um banho de ácido que comua essa fibra, o linter, e deixava a semente lisinha, uniforme, prontinha para entrar na máquina. E essa sacada, que parece simples, foi a chave que abriu a porteira da agricultura de escala para o algodão. Foi o primeiríssimo passo e um passo crucial para conseguir plantar de forma rápida e precisa em áreas enormes. Mas plantar em escala era só o começo da briga. O desafio seguinte era produzir um algodão com a qualidade que a indústria têxtil brasileira precisava, porque até aquele momento o Brasil tinha que importar fibra de boa qualidade. E esse slide aqui mostra bem a urgência do negócio. Pensa só, na pesquisa pública levaria uns 15 anos para sair uma variedade nova. Mas quando trouxeram os melhores pesquisadores para a iniciativa privada, para um projeto focado, eles criaram a revolucionária variedade ITA 90 em só 3 anos. Uma aceleração assim absurda. Tá, mas por que essa ITA 90 foi tão revolucionária? Esse comparativo aqui mata a charada. As variedades antigas, pouca fibra, fibra curta, a indústria torcia o nariz. A ITA 90 era o oposto. Muito mais pluma, fibra de qualidade e o principal, adaptada para as condições do cerrado. Foi um antes e depois, de verdade. Agora a coisa fica ainda mais interessante. A inovação não parou na planta. Ela foi além para redesenhar o sistema de produção inteiro e criar novas oportunidades. E aqui estava o novo quebra-cabeça. O pessoal descobriu que a melhor época para plantar algodão lá no Mato Grosso era em janeiro. Só que tinha um problema. Nessa época, a soja, que era a cultura principal, ainda estava lá, no campo. O ciclo dela era muito longo e a colheita só rolava lá para março, abril. Aí a equipe do Sérgio teve uma ideia brilhante. Em vez de mexer no algodão, eles mexeram na soja. Investiram pesada para desenvolver variedades de soja de ciclo curto, as precoces. Com isso, a colheita da soja passou a ser em janeiro. E olha só, abriu a janela perfeita para entrar com o algodão como segunda safra, a famosa safrinha. Eles foram pioneiros nisso e hoje é o sistema que domina a produção. E não parou por aí, não. Eles quebraram outra regra, outro dogma da agronomia da época. Conseguiram adaptar o algodão para o sistema de plantio direto. Todo mundo dizia que a raiz do algodão, aquela raiz pivotante, não ia se dar bem num solo sem revolver. Mas eles foram lá e provaram que dava sim. Mais um passo para um sistema mais sustentável. Ok, agora a gente sai um pouco da tecnologia de planta, de sistema, e entra na inovação que talvez seja a mais crítica de todas, a gestão estratégica, o fator humano.
O jeito padrão de fazer as coisas era o seguinte: aplicar inseticidas seguindo um calendário fixo. Um método caro, que não funcionava direito e ainda por cima criava pragas resistentes. A solução foi implementar o Manejo Integrado de Pragas, o MIP, uma abordagem que se baseia em dados, em monitorar o campo o tempo todo. E os resultados, gente, foram espetaculares. Fizeram um experimento prático, lado a lado. O manejo estratégico com o MIP teve um custo 50% menor, metade. Mas o mais impressionante nem é isso. Mesmo gastando menos, a área produziu 15% a mais de algodão. Isso porque o controle foi feito na hora certa, preservando mais as estruturas da planta. Economia e produtividade andando juntas. Então, qual era o segredo por trás disso? Não era só uma técnica, era uma filosofia. Treinar a equipe sem parar. Estar no campo, amassar barro, como o Sérgio gosta de dizer. Tomar decisões com base no que a lavoura está te mostrando, não no que é mais fácil. E ainda criar um sistema de notas para cada operação, garantindo a qualidade. A tecnologia era só ferramenta. A excelência estava nas pessoas. E tudo isso nos leva ao ponto final, a grande lição que amarra todas essas inovações e que talvez seja o maior desafio da agricultura hoje em dia. Essa é a tese central do Sérgio Arruda. O ponto crucial é que, no fim do dia, a produtividade máxima não vem do melhor gerente ou da tecnologia mais avançada. Ela vem da pessoa que está no campo todos os dias, o técnico, o monitor, aquele que interpreta os sinais da planta e executa cada manejo com perfeição. E a gente encerra com essa provocação. Numa era de drones, sensores e inteligência artificial, por que a capacidade de observação, a interpretação e a habilidade humana continuam sendo o fator que separa uma colheita de 380 arrobas por hectare de uma de 270? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser o futuro da agricultura.